passada. E vamos continuar com o texto, porque como a gente está sempre lendo o texto e a Bíblia é um livro vivo, Daniel 5, né? É um livro vivo. A Bíblia é tudo o que Deus queria que nós soubéssemos acerca dele e das coisas dele. Alguém colocou na internet assim, que há décadas atrás, quando você comprava um carro, vinha um manual te ensinando tudo sobre o carro. Você abriu o manual né? Aí, e a pessoa analisou assim, hoje, quando você compra o carro que vem o manual vem com as seguintes advertências: não beba água de bateria. Não é? Quer dizer, o que ele queria dizer é que a humanidade, ao invés de evoluir, involuiu, não é? Que antes você pegava o manual, você quase que fazia um curso de mecânica, não é? Sabia tudo sobre o carro. Hoje tem que dar uns avisos simples e comuns, né? Senão a pessoa vai lá e morre envenenado com as coisas simples. A Bíblia é um manual de Deus para qualquer um que queira aprender como viver nessa terra, não é? Claro, tem coisas simples, igual aquele Jesus falando que não se põe remendo novo em pano velho, não é? Não se põe vinho novo em odres velhos. Essas coisas assim tem recomendações práticas para a vida, não é? Interessante, Salomão chega a dizer, não é, dar uma receita sobre como comer ovo. Aí ele diz que o ovo se come com sal. Tem que temperar um ovo sem nada lá, não é? Então, não é? Tem conselhos assim simples, comuns, mas tem conselhos sérios, não é? Advertências seríssimas. E aqui em Daniel 5, nós paramos naquele texto quando Belsassar pergunta para Daniel se você ainda é o mesmo, você é aquele Daniel, não é? Mas quando a gente continua a leitura, é um negócio assim, porque Daniel encarou o rei Belsassar. Belsassar é o rei, não tem a mesma grandeza que o avô dele, Nabucodonosor, mas é o rei. E na verdade ele é o príncipe regente, e que tinha direito de ser chamado de rei, não é? Igual, às vezes, eu me lembro que num culto de consagração de um irmão ao ministério, não é? Aí ele foi consagrado e depois no final o pastor, que era o presidente do concílio, disse: agora o irmão fulano já pode ser chamado de pastor. Então tem uns negócios assim, o rei, ele é chamado de rei, mas ele é um príncipe regente, não é? Tanto que quando ele ofereceu para Daniel, ofereceu o terceiro lugar, porque ele era o segundo, não é? E tinha o primeiro. Bom, então quando ele conversa com Daniel e que Daniel vai dar a interpretação das coisas, a gente vai extrair algumas coisinhas que eu queria que você tirasse desse texto. Por exemplo, no versículo 23, no 22, né? 5:22, Daniel fala assim: tu, Belsassar, que és seu filho, se lembrando de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses da prata, do ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste.
Então, quando a gente lê isso aqui, Daniel está olhando para esse rei e falando com ele: olha, você cometeu umas faltas graves. E ele menciona aqui: primeiro, você pegou os utensílios do Deus lá do céu e fez uma farra, uma festa aí com eles, né? Então a gente olha isso aqui e essas coisas vão nos chamando a atenção. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que Deus tem controle total, né? Deus está no controle de tudo. Até as taças e os utensílios que estavam em Jerusalém e que foram levados para a Babilônia por permissão de Deus. Deus queria que os utensílios dele ficassem uns tempos guardados, né? E Deus os guardou lá. E alguém olhou assim: não está usando, vamos fazer uma festa aqui, vamos fazer uma festa. E isso chama a atenção: assim, olha, é de Deus e ele está cuidando do que é dele. Ele está tomando conta do que é dele. Às vezes a gente não leva isso a sério. Deus está tomando conta. Eu me lembro de uma irmã no meu primeiro pastorado. A igreja era lá no Jardim Montanhês. E o ônibus que se pegava para ir para o Jardim Montanhês era ali era na São Paulo, entre Caetés e Afonso Pena, um quarteirão escuro. E uma irmã com a sua bíbliazinha de zíper estava esperando o ônibus para ir para a igreja, né? Pegava o ônibus ali, ele enfiava pela Pedro II afora e a igreja era lá no final da Pedro II, né? Com a marginal do anel rodoviário. E a irmã entrou no ônibus, né? E as pessoas não entravam no ônibus, elas eram entradas, né? Todo mundo empurrava assim e você entrava na marra. Quando você via, já estava dentro do ônibus. Quando ela chegou na igreja, que ela foi abrir a bolsa, cadê a Bíblia dela? E ficou chorosa e falou: pastor, era a minha Bíblia e o envelopinho do dízimo estava lá dentro, era o dia de eu trazer o dízimo. E roubaram, meteram a mão na minha bolsa, assim, na hora que entra todo mundo junto, enfiou a mão lá e tirou. E tá bom, irmã, Deus está tomando conta do que é dele, não é? Lá tem o envelope de dízimo, então Deus está tomando conta, né? A Bíblia, Deus está tomando conta, é dele. Aí no domingo seguinte apareceu um irmão lá na igreja com a Bíblia dessa irmã e o envelope de dízimo lá dentro. Não é? Ele explicou que ele ia passando e viu a Bíblia em cima de uma dessas caixinhas de engraxate, né? Dessas que são fixas no passeio, né? E a Bíblia estava lá. Quer dizer, quem roubou olhou: ih, Bíblia, largou para lá. Passou o irmão, logo depois viu a Bíblia e levou, não é? Depois abriu, viu o envelope com o nome da igreja, o endereço da igreja, foi lá no domingo entregar para a irmã. Irmãos, Deus está tomando conta do que é dele. Não é? Então ele tem esse controle total. Claro que para você que tem o temor de Deus no seu coração é uma boa notícia. Para quem não teme a Deus é uma notícia terrível, ruim. Porque quando você não tem o temor de Deus, Deus está vendo tudo. Ele tem um controle total, né? E Deus tece as coisas, as tramas. Às vezes ele demora a nos abençoar porque ele tem que ligar uns outros filamentos aqui, uns outros fios, até a bênção fluir na mão da gente, né? Então, um irmão contou que na herança dele lá em Sabinópolis, né, os pais morreram e distribuíram as fazendas, e na parte da herança dele tinha um monte assim, tão bem feito, tão cuidadinho, que ele falou assim: parece assim que Deus arrumou tudo, bateu tudo assim, deixou direitinho, falou: está satisfeito? Sabe, Deus está arrumando as coisas para depois te perguntar: gostou? Não é? Ele está no controle.
E é interessante que Beltsazar escutou, e Daniel já tinha falado no capítulo anterior, 4:32, ele fala assim, não é? Aqui ele está falando com Nabucodonosor, o outro lá, assim, que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Sabe, eu vejo as pessoas aí, essa correria, nomes e nomes para a eleição de outubro, e todo mundo é candidato, é uma corrida agora. E as pessoas não pensam assim, que Deus tem o controle de tudo e dá a quem Ele quer. Não é? Ele dá para quem Ele quer. Ele vai fazer as coisas caminharem para o que Ele quer. Ainda mais se nós, a igreja, orarmos: Deus, o Senhor precisa. Não é? Quando o povo foi levado para a Babilônia, Deus mandou uma recomendação: orem pela cidade, pelo país, pelo lugar que vocês vão ficar, para vocês terem paz. Não é? A gente tem que orar. Às vezes a gente diz: não vou entrar nisso, não vou me envolver. Não é? Alguém colocou uma série de situações que as pessoas não têm muito entendimento e faziam lá suas besteiras, e ele terminava o episódio dizendo assim: esse também vota. Não sei quem viu, né? Já viu isso? Aí são uns 8 ou 10 itens, a pessoa faz isso, faz aquilo, que tudo umas burradas, um negócio, mas ele colocou embaixo: esse também vota. Quer dizer, o eleitor não sabe uma porção de coisa, mas votar sabe. Então a gente que sabe das coisas precisa estar sabendo, né? Então Daniel falou com Nabucodonosor que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, não é? Lá Jeremias explicando isso, 27:5, Deus dizendo, Jeremias que registrou: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com meu grande poder e meu braço estendido, e eu dou para quem eu quiser. Eu tenho falado assim: Deus, olha eu aqui, né? Pode dar um pedaço para nós aqui, não é? Não precisa dar a herança toda não, só me dá um bocado aqui agora, eu já fico satisfeito. Deus tem domínio total. E sabe, ele mandou o profeta escrever que ele habita num alto e sublime trono, mas habita também com o quebrantado e contrito de coração. E mandou Tiago escrever que Deus dá graça ao humilde, resiste o soberbo, não é? Quando Deus encontra um arrogante, um soberbo, ele vem com aquele trator assim de alisar asfalto, rolo compressor, ele vem com o rolo compressor e passa assim, depois ainda olha para trás: sobrou, dá deixa chapado lá no chão, não é? Ele resiste ao soberbo. Então ele está no controle. A outra coisa que nós vamos ler, está aqui ainda no 4:35, diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ele diz: segundo a sua vontade. Sabe, a gente, quando Jesus apresentou a oração do Pai Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Total, absoluta. Com Deus não tem assim, vou ver se dá tempo, não é? Quando ele dá uma ordem para o anjo, não é? O anjo falou com Daniel mais para frente um pouquinho aqui, capítulo 9, assim: assim que você orou, saiu a ordem. Não é? E Daniel veio para trazer a resposta à oração, e ele foi impedido
porque a resposta envolvia um grande conflito, era uma coisa para o futuro, e houve demônios que não queriam deixar o anjo passar, e era Gabriel. Gabriel não é um anjo de guerra, né? Às vezes você o anjo Gabriel, me ajuda, que Gabriel é só o ministro das comunicações de Deus, ele não guerreia, né? Quem guerreia? Gabriel é o príncipe, Miguel é o príncipe do exército do Senhor. Mas Gabriel, né? Miguel compra as brigas boas, não é? Então, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, ele opera. Olha que interessante, né? Dividiu em duas partes. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Então, se Deus resolver agir só com os anjos, ele dá uma ordem lá e tudo se faz, tudo se cumpre. Falei agora mesmo aqui com a Gislaine, avisa lá para o Denis, o esposo dela, fala assim, ó, pastor mandou dizer que a sua batatinha está assando, porque ele está orando para você. Não é? Está orando para você. Então, é assim. Às vezes, né, Deus move os anjos dos céus e às vezes move os moradores da terra, né? Ele falou lá assim, olha, vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está dizendo assim, olha, então um exército de gafanhoto, que a hora que eu digo, vai, eles vão e comem até a raiz. Deus chamou de grande exército, não é? Algum tempo atrás deu uma nuvem de gafanhotos aí que vinha, né? Vinha descendo ali Mato Grosso afora, o pessoal começou a orar, a nuvem de gafanhoto foi parar lá na Argentina. Ó, aqui, né? Aqui não, só, não é? A gente começa a orar e Deus diz, tá bom, tá, eu mudo a rota dos gafanhotos. Então, segundo o seu poder, exército dos céus. Irmãos, a gente não consegue medir, a gente às vezes negligencia o poder da oração, mas Deus criou esse mecanismo como parte da nossa guerra, é uma arma de guerra. Você lê lá a armadura de Efésios 6, a oração está incluída toda a súplica, não é? E ele fala com toda oração e súplica, não é? Paulo fala isso em Efésios 6. Então, ela é parte, não é? Eu ouvi alguém numa palestra dizendo isso, que lá no exército, e você vê isso em filmes aí, em educandários, né, colégios, é exigido que o soldado, o recruta, seja lá quem for, a hora que ele acorda de manhã, ele tem que arrumar a cama dele, deixar tudo arrumadinho, porque depois vem passar um sargento e faz aquela revista e vê se está tudo certinho. Sabe por quê? Porque se você arruma a sua cama de manhã, você tem uma disposição mental em organizar o resto do dia, né? Agora, quando levanta assim e sai de qualquer maneira, quer dizer, a mente não foi programada, e a oração é parte do nosso arrumar nossa cama espiritual, não é? É parte dos exercícios do seu aprendizado, tem que orar, não é? E os moradores da terra, sabe, às vezes você lê lá Lucas 6,38, assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se vos darão. Quer dizer, Deus está dizendo assim, ó, se você é generoso, alguém vai trazer de outro lugar, Deus vai movimentar alguém a seu favor, não é? Alguém colocou até um livro aí chamado O Segredo, já virou filme, já aqueles negócios todos, e fala da lei da atração, que a lei da atração é assim, você atrai, né, as coisas que você deseja e o universo te dá. Olha, o livro, eu
tinha um DVD, emprestei para uma irmã, e ela disse: pastor, mas é Bíblia pura, né? Eu falei: não, isso é só engano mesmo. Parece que é coisa de crente, mas sabe o que o pessoal do segredo está fazendo? Está tentando copiar algumas coisas do Evangelho, né? Deus já estabeleceu isso desde o início. Desde o início Deus já estabeleceu essas coisas. Então Deus tem, com o seu poder, Ele pode agir com o exército dos céus e pode agir com moradores da terra, não é? E o gostoso acerca de Deus é que Ele não tem conselheiros. Ele não tem que perguntar para alguém: o que você acha? Devo fazer? Não devo fazer? Não é? Não tem quem indica, não tem carta de recomendação, não tem nada. Ele diz: eu vou e faço, a minha vontade é soberana e eu faço do meu jeito. Agora, olha que coisa interessante, né? Eu estou andando aqui porque o que está sendo feito lá ainda não cheirou, não é? Então, está cheirando? Ah, então foi isso, né? Então, o Job virou o ventilador para lá, para poder refrescar a coisa lá. Então, para não cheirar que ele é muito amigo. Não é? Então, quando você lê acerca de Beltsazar, Daniel falou isso tudo para ele, né? Deu a sentença que o reino dele tinha acabado e falou essas coisas todas. Aí, então, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou essa escritura, deu a interpretação da escritura. Sabe o que Beltsazar fez? Vocês vão continuar a festa. Agora nós vamos coroar o Daniel aí, o terceiro dominador do reino. Não sabe que a gente vive às vezes uma vida de vão continuar a festa, quando Deus disse que a coisa acabou, né? A gente recebe a notícia e fica achando que não é para agora não, está assim, Jesus não demora a voltar, isso é mais uns 50 anos, né? E a gente vai empurrando com a barriga as coisas. O Beltsazar não acreditou na coisa não. Daniel acabou de falar com ele: Deus contou, pesou, dividiu, né? Você está lascado mesmo, para usar uma linguagem bem comum. E eles vão continuar a festa. Então há uma cegueira. Você está avisando que o perigo é iminente e as pessoas continuam achando que não é com elas. Não, isso não acontece comigo, né? Diz o texto: naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Sabe, é uma coisa para a gente pensar assim, parece que não vai acontecer nada. Sabe, às vezes você recebe um ultimato, alguma coisa de Deus para te dizer. Um pregador colocou assim, que o inferno não é um lugar de pecadores, o inferno é o lugar daqueles que não se arrependeram. É o lugar das pessoas que vão deixar o arrependimento para depois, né? Porque o inferno é um lugar de tormento mental, porque quem vai para o inferno vai com a sua mente funcionando 100%. E todas aquelas lembranças das oportunidades que ele perdeu para escapar, né? que ele deixou passar a oportunidade e não se inteirou do fato, tudo aquilo virá para perturbar a mente dele, para aumentar. Quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, o rico lá no inferno não estava discutindo injusto, eu estou aqui injustamente, nem nada, não discutiu isso. Ele só virou para Abraão e falou assim: manda Lázaro ir avisar para os meus irmãos não virem para cá.
E Abraão disse: ó, Lázaro não vai fazer isso não. Eles têm a lei, os profetas, eles têm Bíblia, eles têm tudo. Se eles quiserem descobrir, é só eles pesquisarem. Ah, mas fala para os meus irmãos não virem para cá. Sabe por quê? Porque se os irmãos dele fossem lá para o inferno, o tormento dele ia aumentar, ia ser potencializado, porque cada irmão ia olhar para ele: você é culpado de eu estar aqui, porque você podia ter me avisado, você era o chefe da casa, e veio para o inferno e ainda deixou a gente vir também, né? São lugares que as pessoas vão estar conscientes, e o senso de justiça no céu ou no inferno é total, né? As pessoas, alguns pensam assim: oh, mas eu chego lá no céu e vejo que o meu irmão não foi, que ele não está lá, que a minha mãe, ou que eu não sei quem não está lá no céu. Eu falei: não, no céu não vai ter isso. Vai ter um senso de justiça total, tão completo, que você não vai sentir falta dos que não estão lá. E vai reconhecer que a pessoa não está lá por justa causa, porque jogou fora a oportunidade de ir, né? Então, é o lugar, como a gente vê aqui, o Belsazar, ele perdeu, ele podia ter, depois de Daniel ter falado daquilo tudo, ele podia ter reconhecido: é verdade, o que você disse é verdade, eu errei, eu usei as coisas de Deus, eu não levei Deus a sério, é verdade, como é que eu faço para me arrepender disso? Como é que eu faço para sair disso? Não é? Não, ele vai: vamos continuar a festa, depois. E aí, naquela mesma noite, tem uma historinha antiga de uma revista de evangelismo, que tinha o fazendeiro, o dono do vale, e ele tinha um empregado assim, muito crente, né? E aí, um dia esse empregado dormiu e sonhou que o homem mais rico do vale ia morrer no outro dia. E ele levantou cedo e foi lá e conversou com o patrão: patrão, está assim, assado, eu sonhei isso, e foi assim um sonho tão real, que eu tenho medo. E aí o fazendeiro ficou apertado, os amigos, os outros lá, todo mundo, e os amigos vieram para a casa do fazendeiro e ficaram lá esperando. Aí no outro dia cedo chegou a notícia de que aquele empregado tinha morrido. Não é? Ele era o homem mais rico do vale, né? O outro só tinha dinheiro, né? Então, não houve arrependimento, não houve uma mudança de vida. Toca o bonde, né? Toca a festa, e vamos terminar a festa aqui, vamos nomear Daniel. E Daniel tinha falado com ele: disse: não, pode ficar com seus presentes, o que eu vou fazer com isso? Eu acabou de falar com você que o reino acabou e você está aqui querendo me nomear para alguma coisa? Não é? Sabe, isso tudo foi colocado para nosso aviso, né? A Bíblia diz de si mesmo que Deus mandou escrever isso tudo para nos avisar, para a gente ter tempo de, se está indo para a direção errada, mudar de direção, né? E se fez alguma coisa que a gente acha que está irremediável, arrepende. Deus tem jeito de resolver. Deus só não pode resolver coisas que não foram confessadas e arrependidas, né? Deus já me perdoou total, já. Quando Ele me salvou, Ele me deu um salvo-conduto total, geral, para mim e para cada um dos irmãos. Escrito o seu nome no livro da vida, você virou filho. Não tem como desdizer isso, não tem como desmarcar isso, não é? Não existe ex-filho, né? Ah, esse é meu ex-filho. Não existe essa figura. Esse é o meu filho rebelado, esse é o meu filho não sei o que, mas é meu filho, né? Então não existe. Mas por que então a Bíblia quer que eu confesse o pecado quando eu erro? Para Deus ter condição de consertar a coisa e botar no seu devido lugar. Perdoado você já está,
né? Deus, quando Jesus pagou o preço total. Mas se você não reconhece que errou, não tem jeito dele consertar o errado. Por quê? Porque enquanto eu insisto em segurar a coisa na minha mão, ele não pode fazer nada, né? Para encerrar, tem aquela historinha muito conhecida, ela é tão velha que ela foi feita originalmente em preto e branco. A história da menininha, que de repente estava com a mão presa dentro de um vaso, né? Família rica, e tinha um vaso bonito de dinastia chinesa, aquele negócio, um vaso caro, e de repente a menina estava com a mão presa dentro do vaso, e não tinha nada que resolvia, azeite não resolve, e aquela coisa toda, e a mãe não conseguiu, e a avó não conseguiu, e a empregada, ninguém conseguia tirar a mão da menina de dentro do vaso. Já tinha pensado, mas quebrar esse vaso, não é um negócio caro, artigo de colecionador, que custou um dinheirão, e aquele negócio todo. Chama o pai, e o pai vem do serviço, e chega lá, e a menina está lá, agarrada com a mãozinha no vaso, e conversa, e tenta, e peleja, e não sai nada. Aí o pai falou assim: filha, folga bem a mão assim, né? Deixa ela bem folgadinha, porque ele raciocinou, se a mão entrou, vai passar de volta. Folga bem a mão assim para a gente tentar tirar. E ela olhou para ele e disse: pai, não posso abrir a mão. Por quê, filho? Porque se eu abrir a mão, a moedinha cai. Não é? Ela estava segurando uma moedinha lá e a mão fechada. Aí o pai enfiou a mão no bolso, tirou uma porção de moedinhas e disse: estou essas todas no lugar dessa. Aí ela abriu mão lá, a moedinha ficou e a mão saiu, não é? E sabe, às vezes é assim, a vida da gente está tão presa na moedinha que Deus não pode fazer nada pela gente, não é? Então, que o Senhor abençoe, que a gente leve para casa essas ideias, né? Se você não lembrar de nada, lembra pelo menos disso: Deus tem controle total e absoluto sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês. Amém?